Bem-vindo de volta, aqui é Eleonora Azevedo, professora de matemática, e nesse vídeo a gente vai resolver a segunda parte do PET de matemática do primeiro ano, volume 3, semana 3, aquele que a gente fala sobre equações do segundo grau, sobre funções quadráticas. Vamos lá! Atividade 2. Ao chutar uma bola, a trajetória que a bola segue no ar é representada pela função f de x igual a menos 1/5 de x ao quadrado mais 2x, em que x corresponde ao deslocamento horizontal medido em metros e f de x corresponde à altura alcançada pela bola, também medida em metros. Qual a forma da trajetória seguida pela bola? Qual é a altura alcançada pela bola no instante em que ela se deslocou horizontalmente 3 metros? Qual é a altura máxima que a bola pode alcançar? Faça o gráfico de uma função que representa a trajetória da bola a partir dessas respostas. Olha o que a gente vai fazer aqui. Tem muita coisa para a gente avaliar aqui. Primeiro, ele deu essa função. Essa função tem o x ao quadrado, é uma função quadrática. Então, quando ele fala a forma da trajetória, a gente consegue até imaginar, né? Quando eu vou fazer aqui, vai ser uma forma mais ou menos assim. E isso é uma parábola. Lá no meu primeiro vídeo eu não conseguia fazer esse desenho com tanta perfeição, aqui também não, mas aqui dá uma ideia melhor. Então, qual que é a trajetória? Parábola, basta isso. Pois ele fala assim, qual é a altura alcançada pela bola no instante em que ela se deslocou horizontalmente 3 metros? Vou voltar aqui para a gente entender umas coisas. Olha o que ele está falando, que ao chutar a bola, a trajetória que a bola segue no ar é representada por essa função. E aí ele explica, x corresponde ao deslocamento horizontal, faz sentido, tanto que ela deslocou para frente, a gente chama isso de alcance, medido em metros. E y, que é o f de x, corresponde à altura. Faz todo sentido. Então, é como se a gente tivesse chutado a bola e ela tivesse feito alguma coisa assim. Aqui a gente vai estar calculando a altura, aqui é o que a gente chama de alcance. A gente vai chamar de x e y, certinho. Agora, ele quer a altura alcançada pela bola no instante que ela se deslocou horizontalmente 3 metros. O que significa isso? Se ela deslocou horizontalmente, quem desloca horizontalmente é o x. O exercício tem que explicar isso para a gente. Então, o que ele quer que a gente faça aqui é fazer o x igual a 3. Então, no lugar do x lá na fórmula, eu vou colocar o 3. Vai ficar menos 1/5. No lugar do x, 3 ao quadrado mais 2 vezes 3. Faz as continhas bonitinhas, vai dar menos 9/5. Aqui você pode fazer 3 ao quadrado, multiplicar, mais 2 vezes 3, que é 6. Tira o mínimo, vai dar 5. 6 vezes 5, 30, menos 9, 21/5. Então, vai ser essa altura. Se eu fizer o x igual a 3 aqui, vai dar a alturinha de 21/5. Se você quiser fazer, não tem necessidade não. Mas 21 dividido por 5 dá 4,2. Então, essa vai ser a altura. Quando a bola já tiver deslocado 3 metros na horizontal, a altura vai ser 4,2. Qual é a altura máxima que a bola pode alcançar? A altura máxima é o vértice. O vértice sempre é o máximo da parábola. Esse aqui vai ser o deslocamento horizontal e esse daqui vai ser o deslocamento vertical, a altura. O que ele está pedindo é a altura. Se ele está pedindo a altura, ele está pedindo o y do vértice, não o x do vértice. Então, eu vou fazer aqui, o y do vértice é menos delta sobre 4a. Vamos fazer, era a altura daqui, né? Mas é a altura do mesmo jeito. Então, o y do vértice vai ser delta, que é b ao quadrado, o nosso delta tradicional lá, menos 4 vezes a vezes c. Vai ser 2 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é menos 1/5, vezes o c, que não tem, então é 0. Então, esse delta deu 4. Então, a altura máxima que ela vai fazer, menos 4 sobre 4 vezes o a, que é menos 1/5. Cuidado com esses cálculos aqui.
o y do vértice, ó, vai virar menos 4 sobre menos 4/5. Pode cancelar esses sinais, já que os dois são negativos. Repete a primeira vezes o inverso da segunda. Dá para cortar aqui. Então, a altura máxima que ele vai chegar é o y do vértice igual a 5. Essa é a altura máxima. Vamos responder bonitinho aqui, ó. Qual é a altura alcançada pela bola no instante que ela se deslocou horizontalmente 3 metros? Então, a gente pode fazer 4,2 metros. Qual é a altura máxima alcançada pela bola? Aqui, a altura máxima que ela pode alcançar, 5 metros, de acordo com essa formulinha. Faço o gráfico da função, que representa a trajetória da bola a partir das respostas anteriores. O meu gráfico já está pronto, ó. A letra D já é isso. É exatamente isso que você vai ter que mostrar a partir do cálculo anterior. Parábola, você pode até colocar assim, ó, concavidade para baixo, para baixo, que está mostrando lá. E aí você colocou, quando o x for 3, o y é 4,2. A altura máxima, 5. A sua questão está pronta. Atividade 3. A posição de um ciclista que viajava em uma ciclovia é dada pela relação d de t, 1/5 de t ao quadrado, sendo d a distância percorrida em metros pelo ciclista no tempo t medido em segundos, contando a partir do início da viagem. Esboce o gráfico que representa a distância percorrida pelo ciclista em relação ao tempo. Observando o gráfico que você criou, responda quanto tempo leva para o ciclista percorrer os primeiros 12 metros. Como você pode calcular essa distância a partir da relação d de t? O que ele está falando aqui, ele fala assim, ó, é dado por essa fórmula. Tem o t ao quadrado, é o nosso substituto aí do x ao quadrado, então é uma parábola. Observa que o 1/5 aqui é positivo. Então, se eu fosse fazer meu desenho, a minha parábola ia ser assim, ó, concavidade para cima. Porém, o que faz sentido, né? A gente está falando de um ciclista. Se a gente coloca assim, a gente fica com tempo negativo e a gente não tem isso. Então, a nossa parábola aqui, ó, vai ser uma coisa mais ou menos desse tipo. Ó, o x do vértice é 0, porque o x do vértice seria menos b sobre 2a, e o b é 0. O y do vértice também vai ser 0, é tudo 0. Então, o desenho vai ser uma coisa mais ou menos assim. É como se fosse só metade da minha parábola. Porque se eu fizer a outra parte para cá, a outra parte é tempo negativo. E não tem tempo negativo. Ele até fala, ó, contando a partir do início da viagem. Não faz sentido a gente contar antes. Então, esse aqui vai ser meu tempo e esse aqui vai ser o deslocamento. Então, esse seria o gráfico da letra A. Eu iria completar ele da seguinte maneira, ó, eu ia colocar alguns valores aqui para facilitar para mim. E vou colocar valores fáceis. Eu estou supondo valores mesmo, ó. Se eu fizer o t igual a 5, olha o que ia aparecer aqui. O d de 5, no lugar do t eu coloco 5. É igual a 1/5 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, dividido por 5 é 5. Ou seja, quando o meu tempo aqui for 5, a minha distância também vai ser 5. Porque esse gráfico ficou com poucas informações para a gente falar isso direto ali, igual a gente calculou na atividade 1. Outro que a gente podia fazer, ó, se o t for 10, só para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Então, vai ser o d de 10. O que eu estou fazendo? Quando o t é 10, estou vindo aqui nessa fórmula. Onde tem t eu coloco 10, onde tem t eu coloco 10. É isso que eu estou fazendo. Então, ó, 1/5 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, dividido por 5. 100 dividido por 5, 20. Então, se o tempo aqui for 10, a minha distância lá, ó, eu nem consigo chegar. O meu gráfico eu teria que subir muito ele para chegar ali. Vou diminuir aqui forçado um pouquinho fora de escala para você entender a ideia. Quando o tempo for 10, vou melhorar aqui, ó. Então, quando o tempo for 10, a distância vai ser 20. A minha distância aqui
seria 20. Ai, Leonor, você podia ter editado esse vídeo, hein? Podia mesmo, mas eu quis manter assim justamente para você entender. Porque muitas vezes, se eu coloco uma coisa pronta, você vai achar que é facinho, assim, ó, que já vem pronto. Não, a gente tem que ficar fazendo testes mesmo, tá? Então, vou mantê-lo dessa maneira. Então, 20. E assim por diante. Então, essa é a letra A. Era fazer esse desenho. Essa parte aqui nem precisa colocar. Se você quiser impressionar seu professor, coloca o pontilhadinho aí só para ele saber que você sabe que é uma parábola, mas que essa parte não vale, tá? Nem precisa colocar ela não. O gráfico é aqui mesmo. Agora ele fala assim: observando o gráfico que você criou, responda quanto tempo leva o ciclista para percorrer os primeiros 12 metros. Como você pode calcular essa distância a partir da relação D de T? Olha só, para calcular a gente fez um teste aqui, ó. Se o tempo é dado, ó, em segundos, com 5 segundos é isso que significa. Ele percorreu 5 metros. Com 10 segundos, ele percorreu 20 metros. A gente não consegue esse valor exato de 12 metros. Mas eu consigo, ó, entre 5 e 10, ficou aqui entre 5 e 20. Então, eu sei que vai ser um tempo entre 5 e 10 segundos para ele alcançar essa distância de 12 metros. O 12 vai estar por aqui, ó. É isso que ele está perguntando. Se o 12 está por aqui, vou até mudar a cor da caneta para você entender melhor. Se o 12 está por aqui, olha onde ele esbarra na parábola, ó, aqui. O tempo, então, vai ser entre 5 e 10. Eu não consigo te dar com precisão esse tempo. Não tem como a gente saber. Eu responderia assim, pelo gráfico, um tempo entre 5 e 10 segundos. Só que ele fala assim, como você pode calcular essa distância a partir da relação D de T? Se ele quer que a gente calcule a partir da relação, olha aqui que eu tenho, ó, D de T, eu gosto de escrever assim, eu acho mais fácil, 1 vezes T ao quadrado, T ao quadrado sobre 5. O que significa o D? O D significa deslocamento, metros. O que significa o T? O T significa tempo. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Ó, eu quero que a distância seja 12 metros. Então, eu vou substituir. Eu vou fazer 12 é igual a t ao quadrado sobre 5. Pode passar para lá multiplicando. Vai ficar t ao quadrado igual a 60. O t seria mais ou menos a raiz quadrada de 60. Como a gente não trabalha com tempo negativo, a gente vai pegar a raiz positiva. 60 não tem raiz quadrada exata, mas a gente pode pegar raízes próximas. Ó. A raiz próxima que eu tenho é o 8. 8 ao quadrado, 64. Se eu pegar aqui ó, o 7 ao quadrado, que é logo o antecessor do 8, vai ser 49. Se o 60 está aqui, ó, significa que o tempo vai ser aqui. Se você fizer aí na calculadora, só para você tirar a dúvida, eu estou fazendo aqui, ó. A raiz quadrada de 60 é 7,74. Ou seja, vai ser um tempo, eu colocaria assim, ó, um tempo aproximado de 7,75 segundos. Ou, lembra lá que eu falei, ó, entre 5 e 10, pelo desenho, pela fórmula, a gente conseguiu aproximar esse tempo, 7,75 segundos. Para finalizar a atividade dessa semana, a gente fala assim, ó, a temperatura T de um forno em graus centígrados é reduzida por um sistema a partir do instante do seu desligamento. T igual a zero e varia de acordo com a expressão T de T menos T ao quadrado sobre 4 mais 400, com T em minutos. Por motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 graus Celsius. Qual é o tempo mínimo de espera em minutos após se desligar o forno para que a porta possa ser aberta? Novamente, a ideia aqui ó, é a gente saber interpretar essas informações. Como assim? Como que a gente interpreta essas informações? Como que a gente interpreta essas informações? Ele sempre explica, ó, o T grande, o T maiúsculo, é a temperatura em graus. Tá?
o Tzinho, o T menorzinho aqui, é o minuto. E aí eu sempre falo isso com os meus alunos. Você tem que ficar atento à informação que ele está te dando. A trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 graus centígrados. Aí. Quando ele fala a temperatura de 39 graus. Quando ele fala 39 graus, a gente vai estar falando de temperatura. Então, eu estou falando do T maiúsculo. Se ele tivesse falado 39 minutos, aí eu substituiria no T minúsculo. Então, vou reescrever a minha fórmula aqui. Ó. T de T menos T ao quadrado sobre 4 mais 400. O que ele está falando para a gente é que a temperatura é 39 graus. Então, eu vou apagar a temperatura e colocar o 39 no lugar. Se ele tivesse falado de minutos, eu ia apagar o Tzinho e colocar o 39 no lugar. Sempre atenção com isso. Ah, vou organizar meus cálculos. Ó, vou trazer o T ao quadrado sobre 4 para cá. E o 400, o 39 para lá, menos 39. T ao quadrado sobre 4 vai ficar aqui, ó, 400 menos 39 é o 361. Você pode jogar para lá. O T ao quadrado, o 4 está dividindo, eu vou passar para lá multiplicando. 4 vezes 361. Você pode fazer esse cálculo, ou você já pode tirar a raiz quadrada aqui de uma vez. Eu vou lembrar para você que toda vez que a gente vai tirar a raiz quadrada, tem que ser mais ou menos, pode ser positivo ou negativo. Porém, no nosso caso, a gente está falando de tempo, e aí a gente considera só o positivo, mas existe o positivo e o negativo. Você podia ter feito essa conta aqui, ó, 4 vezes 361 dá 1.441 e tirar a raiz quadrada dela, tá? Mas eu vou fazer assim, ó, como 4 tem raiz quadrada exata, eu vou tirar a raiz quadrada do 4, que é 2. O 361 é uma raiz pouco conhecida, mas ele também tem raiz quadrada exata, que é o 19. Então, o tempo aqui vai ser 2 vezes 19, que é 38. Se você tivesse feito essa conta, vou fazer aqui do lado só para você entender. Ó, ia ficar t ao quadrado, 4 vezes 361 dá 1.441. E você ia ter que tirar a raiz quadrada de 1.441. A raiz quadrada de 1.441 é o 38. Lembra que é mais ou menos? Aqui também seria o mais ou menos. Como a gente está falando de tempo, só vale o positivo. A alternativa certa é a alternativa D. Com isso, a gente finaliza esse vídeo. Não deixa de curtir nossas redes sociais, de nos acompanhar, de dizer se você gostou ou não do vídeo, deixar a sua sugestão. Bons estudos e até a próxima!